Tá lá o corpo jogado ali, junto àquele matagal. É um menino humilde, ele é um menino humilde, sabe? Segundo informações da Polícia Militar, foram desferidos aí alguns golpes de faca, mais um homicídio consumado na cidade de Uberlândia. 12h25 de volta com o Vitoriosa Debate. Toda vez que a gente for para o intervalo e no retorno, vocês vão ver imagens de arquivo, trechos de matérias que em todos os programas da TV Vitoriosa nós reportamos aqui a questão do homicídio. São 172 neste momento. Daqui a pouquinho, você já pode ligar no 3292-5802, 3292-5835. Repita os telefones, 3292-5802, 3292-5835, para você falar ao vivo comigo. Carlos Vilela está neste momento com uma pessoa que faz um trabalho fantástico. Vamos saber a opinião deste convidado do Carlos. É você, Carlinhos. Pois é, André, nossos debatedores já citaram alguns dos motivos aí dessas mortes violentas, mas é bom lembrar que 60% delas acontecem numa faixa de idade entre 20 e 24 anos e 90% desse universo aí é de homens. Eu vou conversar com Maurício Calhau, que é o movimento Todos pela Vida. Ele é também pastor, tem um trabalho de evangelização. Maurício, é uma idade em que os valores começam a ser perdidos, começam a ser substituídos. O que acontece do ponto de vista do movimento trabalhando nessa questão dos homicídios em Uberlândia? Boa tarde. Boa tarde. Não, eu acho que essa idade, os princípios, eles já deveriam estar, né, no caráter, na formação da pessoa, né? Então, se você pega aí, como você citou a estatística aí dessa faixa etária, já são jovens adultos, né? Que já passaram esses valores já deveriam ter entrado na vida deles, assim como criança, família. Mas eu não, pelo que a gente vê, né, pelo que a gente participa nesses movimentos, quando a gente se aproxima das famílias, das pessoas, eu não acho que é só uma questão ligada à família, não. Né? Nós temos hoje famílias, muitas famílias na cidade enfrentando isso. Você pode dizer, não, então a responsabilidade é só da família. Não, a responsabilidade passa pela família, mas passa por nós também como sociedade, da forma como a nossa sociedade preza os valores, da forma como a nossa sociedade é consumista, da forma como nós, como sociedade, temos colocado quanto vale uma vida. E o que precisa mudar para que isso aconteça, Maurício? Eu acho que a gente tem que começar a primeira coisa, né? É uma das coisas que o nosso movimento se propõe. É conscientizar as pessoas, mobilizar as pessoas do quanto vale uma vida. Porque muitas vezes a gente vê algo assim, não, mas ele tinha 15 anos e foi assassinado, mas ele estava envolvido com drogas. Não, ele tinha 20 anos, mas ele tinha 5 passagens pela polícia e ele estava envolvido com drogas. É verdade isso, né? Essa estatística é correta, a pessoa realmente estava envolvida com drogas, mas nós, como sociedade, né, nós não podemos perder de vista o quanto vale uma vida. E se a gente não consegue resolver a questão dessa pessoa com 20 anos agora, nós temos que começar a pensar em que fase da vida dele nós vamos conseguir ajudá-lo, persuadi-lo, né, a não chegar nesse momento e ser mais uma vítima desse sistema. Então, nós, como movimento, nós queremos ter debates, nós queremos mobilizar as pessoas, nós queremos levantar, assim, quais são as soluções que a gente pode ter para mudar essa realidade. Tá certo, obrigado, Maurício Calhau. André, volto com você aí no estúdio. E é por isso que nós estamos aqui fazendo este debate, sabendo quais são as alternativas para que, de fato, minimizemos essa situação. Sabendo que, né, acabar com tudo isso é utopia, mas como que nós vamos minimizar? Acabar com aquele dialeto. A vida de quem entra no crime é o quê? Ou é cadeia ou é caixão. Tem que ter algo, ou antes ou no meio disso, antes da morte. E por falar em morte, este manifesto que chamou atenção em nível nacional, aqui da cidade de Uberlândia, cruzes que foram colocadas no centro de Uberlândia, em protesto a tantas mortes. Vejam só. Um cemitério no centro de Uberlândia. As cruzes são retrato da violência na cidade. É preciso que nós despertemos, falamos, olha, é gente, é pessoa, isso não é número, não é estatística. Para aquela família que perdeu um filho, perdeu
um pai perdeu um irmão, a estatística é 100%. A manifestação é uma forma de conscientizar e mobilizar as pessoas. Adesivos e panfletos foram entregues a motoristas em vários cruzamentos do centro da cidade. A ação é planejada desde o ano passado, quando o número de vítimas já assustava. Esse ano nós percebemos o quanto esses índices estavam aumentando. E a partir dali nós começamos a programar algumas ações. A primeira delas é esse manifesto aqui hoje. Nós queremos encontrar uma solução para que possa, de fato, diminuir esse índice, né, esses números, essa estatística. O nosso objetivo não é achar culpados, e sim envolver toda a sociedade nesse problema que tem assolado as nossas famílias. Uberlândia não é diferente, né? É considerado quase uma metrópole e os índices estão aí. Bom, nós sabemos que tem os trabalhos preventivos, ostensivos, nós sabemos que tem aí as diligências do Ministério Público, as condenações, os trabalhos, depois dos libelos apresentados, então, ao magistrado, à parte judicial, que cumpre o que lá em cima, e sempre eu tenho falado isso, as leis que são aplicadas e desta aplicabilidade aqui embaixo. Mas fazer o quê? Eu pergunto para as senhoras autoridades, representando o povo, pergunto para cada um aqui, para o major, para o promotor, para o juiz, para o delegado, fazer o que nesse momento, major? Fazer o quê? Olha, André, nós entendemos que dos muitos fatores que podem contribuir, principalmente aspectos voltados para a prevenção, né, do uso da droga, que é o principal fator, né, gerador aí do homicídio na cidade de Uberlândia, não só na cidade de Uberlândia, como no contexto geral no Brasil, né? E também o próprio tratamento são fatores importantes. A Polícia Militar tem feito sua parte com o programa, o PROERD, no caso, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, né? Também o JCC, Jovens Construindo a Cidadania, que são programas que visam alertar o jovem, mostrar os perigos da droga e para que ele diga não ao uso da droga e à violência. As operações frequentes que a polícia tem determinado, que a Polícia Civil tem feito aqui, eu pergunto para o doutor Samuel, até porque se o tráfico está diretamente ligado com o homicídio, a arma tem que fazer parte desse processo aí. E a polícia tem feito operações nesse sentido, para pegar droga, para pegar a arma, para que não aconteça o número de homicídios que tem acontecido. É mais ou menos isso aí, doutor Samuel? Exatamente. Eu queria frisar aqui que o homicídio como crime, ele tem sido combatido pela polícia. Sim. Lógico que outros fatores envolvem isso, mas as polícias têm trabalhado, assim como o Ministério Público, como o Judiciário. Você mesmo diz aí, nós somos cumpridores das leis, não somos nós que fazemos as leis. E, por exemplo, em menos de um mês, nós fizemos aí, a primeira, dia 26 de outubro, nós fizemos, juntamente com a Polícia Militar, cumprimos aí 53 mandados de busca e apreensão, né? Tivemos aí a manifestação, nesse sentido, do Ministério Público, a expedição imediata dos mandados de busca pelo Judiciário, e foi possível aí apreender, nessa operação, 26,8 kg de cocaína. Pois é. Quer dizer, um dia depois, a Polícia Civil, num confronto com um indivíduo que a ele era atribuído mais de 7 homicídios, mas que, infelizmente, apurado tem 2, porque também reina o silêncio nesses homicídios, a dificuldade da polícia em apurar, porque se trata de tráfico de droga. E nós apreendemos com ele também, com a mulher dele, mais 2 quilos de pasta base, né, de crack, vindos do Mato Grosso, inclusive com o menor que trouxe essa droga. E agora, recentemente, aí, na última quarta-feira, terça-feira, mais 30 quilos de maconha que a Polícia Civil apreendeu, mais 4 armas, inclusive 2 9mm, um 38 que se apurou ter sido produto de furto na cidade de Uberlândia, de Uberaba. Então, isso tudo demonstra que as polícias estão trabalhando. A polícia está fazendo o papel dela. Tá certo. Eu faço menção neste momento ao Coronel Crovato, que é o chefe do 9º Departamento da Polícia Militar, da 9ª Região da Polícia Militar, uma área complicada que nós temos acompanhado aqui, quando drogas chegam de vários estados. A região aqui é complicada, gente, a região é complicada. Chega do estado de Goiás, não é isso, Major? Chega ali de Mato Grosso, vinda do Paraguai, a estratégia aqui. E o Coronel Crovato, ele faz um trabalho brilhante nessa parte de estratégia. Mas, a partir de agora, internautas perguntando aos nossos convidados. A primeira pergunta que chega é da Tawane Sobral. Gostaria de saber se existem estratégias para resgatar e ajudar aos dependentes químicos em 2012. Breno Lintz, promotor. Olha,
Quem está perguntando é a Tawane. Isso, Tuane. Tuane. Tuane Sobral. Bom, Tuane Sobral. Infelizmente, a legislação relativa a tóxicos aqui no Brasil prevê a construção de casas para recuperação dos drogados e daquelas pessoas que, de uma forma geral, sofrem as consequências dessa questão do uso e do tráfico de drogas. Porém, nós ainda não vimos, não chegou ao nosso conhecimento nada que pudesse acalentar a população no sentido de se imaginar que o poder público construirá em qualquer cidade que seja no Brasil, não tem nenhuma em andamento, uma casa de recuperação para drogados, uma casa especializada para tratar esse tipo de problema. E mais grave ainda, porque existem alguns dependentes de droga que deveriam ficar recolhidos, até mesmo para que surtisse algum efeito, um trabalho que pudesse fazer com essa pessoa. Infelizmente, aqui em Uberlândia, existiam algumas casas que mantinham essas pessoas fechadas. Onde o próprio Ministério Público fechou algumas. Exatamente. E nós descobrimos que em algumas delas havia tortura. E essas pessoas foram até condenadas pela justiça em virtude disso, André. Ou seja, falta uma política mais séria voltada na questão antidroga no Brasil. Sem dúvida nenhuma, não é olhado o problema como deveria. Agora, a população de Uberlândia tem que entender outras coisas também. O fenômeno criminalidade gira em torno de 0,7% a 1,2% de qualquer população no mundo inteiro. Então, não tem uma porção mágica que vai acabar com crime e com crime violento, via de consequência, no mundo inteiro. Isso nunca acabou em nenhum país do mundo. Okay. Os Estados Unidos têm 4 vezes mais presidiários que nós, o Japão tem 4 vezes mais presidiários do que nós, e não adianta isso. Você vai na Suíça, o índice vai girar em torno de 0,8% da população. Então, não é porque é primeiro mundo que não tem violência. Tem do mesmo jeito que aqui. Então, acabar com a violência, desde que o mundo é mundo, nunca ninguém conseguiu acabar. E não vai ser a nossa geração que vai ver isso aqui, não. Eu agradeço a você, internauta, que está ligadinho no ip.com.br. Daqui a pouco mais perguntas, viu? Você vai mandando a sua pergunta. Inclusive, agora tem outra aqui, ó. Já não está na hora de um trabalho mais pesado contra o tráfico? Ó, a pergunta que chega aqui para as forças de segurança. Doutor Samuel, fica à vontade nessa pergunta aí do Antônio Lopes, que está em sintonia com a TV Vitoriosa através do ip.com.br. André, na verdade, as duas polícias combatem o tráfico de drogas aí 365 dias no ano. Se olhar, a Polícia Militar apreende droga todo dia, a Polícia Civil faz as operações, também apreende. Sim. Nós estamos atentos a isso. Agora, importante é também destacar o seguinte, a polícia sozinha não vai fazer. Nós temos que, aqui, convocar a população, auxiliar as forças policiais. Nós temos o DDO aí, que mantém, preserva a identidade do denunciante, e a população tem que participar, porque o que a gente tem notado, principalmente nos crimes de homicídio, é que o silêncio está reinando e dificulta a apuração. Então, tem que explorar essa ferramenta que o Estado nos deu. Por falar nisso, eu estendo esta pergunta que eu fiz aqui ao doutor Samuel para o doutor Faleiros e que vem uma outra agora. Vamos passar. Então, as duas, o senhor fala das duas aqui. A Jaqueline Ribeiro está perguntando se os senhores defendem pena de morte para traficantes e homicidas, num contexto geral do tráfico de operações, e essa pergunta da Jaqueline, doutor Faleiros. Pois é, André, essa é uma questão que tem sido alvo de muitos questionamentos no Brasil. Eu não defendo pena de morte em hipótese alguma, mesmo porque a nossa Constituição não permite pena de morte só no caso de guerra declarada, né, naquelas situações próprias. Mas uma coisa é certa, e a Jaqueline faz o questionamento que a maioria das pessoas no Brasil tem feito. A população não aguenta mais, André, ver o Estado aplicando a pena contra o traficante, contra o homicida, e o próprio Estado passando a mão na cabeça do criminoso. Essa é a questão que muitas vezes leva ao desejo de pena de morte. Para que os telespectadores tenham a noção do que acontece no Brasil, eu vou contar um caso concreto rapidamente. Todos se lembram da triste tragédia que ocorreu em Uberlândia quando mataram 2 jovens nas imediações de uma boate aqui no centro, cujos nomes eram Ângelo e Breno. Isso, caso que trouxe uma comoção tamanha. Eu condenei aquele indivíduo a 59 anos de prisão. 59 anos? O tribunal reduziu para 57.
Isso foi aproximadamente 10, 11 anos atrás, 12 anos. Para mim, 98. Para minha surpresa, no jornal Correio desta semana passada, eu vi estampada a notícia que o criminoso que eu havia condenado a 57 anos, porque com a reforma do Tribunal esta foi a pena, estava em Uberlândia praticando crimes. E que nós mostramos em primeira mão no Chumbo Grosso, ele dos mais nervoso, como se ele tivesse certo, indagando de uma maneira irônica o repórter que perguntava para ele. Então, André, eu coloco isto como exemplo para elucidar o questionamento do telespectador, para que as pessoas reflitam junto conosco. Quando eu vi aquilo, quando eu soube que aquele rapaz estava em Uberlândia, eu me senti totalmente impotente, André, diante da ordem jurídica que nós temos que aplicar. Porque se o sujeito foi condenado, doutor Breno, doutor Samuel, Major Sandro, há quase 60 anos, o que esse rapaz estava fazendo na rua aqui em Uberlândia? É o Estado que permitiu que ele estivesse na rua aqui em Uberlândia. Então isso, André, não pode continuar acontecendo. Se os Estados Unidos, doutor Breno, se a Suíça aplicam penas e tem o quádruplo de presos, o Brasil também tem que endurecer, André. Pena aplicada tem que ser pena cumprida. Nós temos que parar de pensar que o criminoso merece todas as benesses do Estado. O Congresso Nacional precisa de mudar esta ordem jurídica. Se a lei penal é boa, a lei processual penal é perversa para o cidadão de bem. O cidadão de bem assiste a aplicação de quase 60 anos de pena no indivíduo que matou 2 jovens, a sangue frio, e com menos de 10 anos ou pouco mais de 10 anos esse sujeito está na rua praticando crime. Então, que lei processual penal é esta que nós temos aqui no Brasil? É isso que gera o desejo de pena de morte. Nós não precisamos de pena de morte. Mas, por outro lado, também, André, eu defendo para esse tipo de criminoso, traficante, homicida, estuprador, pena de prisão perpétua. O Brasil precisa de reeducar o seu povo no aspecto criminal. Aquele indivíduo que vai para o presídio hoje, ele sabe que lá chegando, ele terá, de princípio, um motel lá dentro. Sim. Que são os encontros íntimos. Eu não estou contra nem defendendo, mas é a realidade. Mas o senhor é o juiz, o senhor pode falar. Lá estão as suítes para encontro íntimo. Droga. E a família do morto? E a família do jovem que está recebendo drogas na porta da escola? Ele tem esses mesmos benefícios? Não tem, André. Então nós temos que ter coragem de falar o que acontece. Esta é a verdade, esta é a realidade. O criminoso vai para a ociosidade, ele não trabalha no presídio. Alguns estão estudando agora, mas são poucos ainda. Aqui em Uberlândia nós já temos a escola, é maravilhoso isso, mas ainda é muito pouco. Nós precisamos de mudar essa estrutura. O criminoso precisa de ter uma certeza que se ele praticar crime e que se a pena for aplicada, ele vai cumprir grande parte da pena. E cumprir grande parte da pena com dignidade, é óbvio que ele tem que ter, mas com responsabilidade, tendo que trabalhar dentro do presídio, tendo que respeitar os valores das pessoas de bem. Tem que pagar de fato pelo que ele errou. Não desrespeitando como é hoje, porque dentro do presídio, infelizmente, não consegue os diretores evitar a entrada de droga, entrada de telefone celular, pratica-se crime de dentro dos presídios do Brasil. Então, que realidade é esta, André? É onde a população busca e deseja pena de morte. Mas pena de morte não vai resolver. Nós precisamos de termos racionalidade e termos respeito para com o cidadão de bem. Porque hoje, a ordem jurídica que aplica a pena, ela tem respeito para com o criminoso. Esquece a vítima e a família da vítima. Eu penso que deve ser muito difícil ser um promotor de justiça, ser um juiz, ser um policial militar, ser um policial civil, fazer parte, porque para cumprir, para trabalhar com as leis falhas do jeito que estão no Brasil, eu penso que deve ser muito difícil. Mas daqui a pouco as nossas autoridades podem falar se é fácil ou se é difícil trabalhar com esse tanto de pena que tem aqui no Brasil. Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho. Você acompanha aqui na TV Vitoriosa o Vitoriosa Debate. 5 disparos de arma de fogo foram ouvidos aqui no bairro Mansurro. Tá, então, vítima do homicídio número 62 na cidade de Uberlândia.